instituição internacional muito complexa, com características que depois eu vou enunciar, e costuma ter uma representação na mente das pessoas muito distante do que ela é na prática, né? Eu estava falando com o Rui e Conceição, por que eu vim parar aqui nesse lugar de vice-presidente da IPA? Porque quando nós, na nossa sociedade, tomamos contato com um aspecto policialesco da IPA, nós resolvemos olhar melhor o que era a IPA e, a partir daí, começamos a ter mais influência dentro de todo o panorama político e a compreender melhor o que seria a IPA e o que poderia se tornar a IPA, né? Então, eu penso hoje que é uma instituição em transformação, é uma instituição com uma influência muito grande, penso eu, e gostaríamos e vamos tentar construir espaço para que essa influência aumente no mundo, né? Vocês estão vendo um PowerPoint em português. Eu queria fazer uma homenagem à minha filha, né, que transformou esse PowerPoint que me deram em português, em inglês em português, né? Eu vou ler, né? Então, qual é a missão da IPA, né? A IPA é uma organização de membros, não é de sociedade, né? E nós existimos graças aos nossos membros e em seu benefício. Isso é uma coisa que todos temos que ter muito claro e lembrar sempre, né? A IPA é nossa, né? Nosso lema de campanha da Virgínia e meu é uma IPA para todos, né? E é muito importante que a gente consiga construir isso, né? Ela é o principal órgão do mundo de certificação e regulamentação da profissão psicanalítica, né? E quais são seus principais objetivos, né? Fomentar e fortalecer o sentimento de participação e pertencimento de uma organização e comunidade psicanalítica internacional. Então, o objetivo é que todos se sintam parte de uma comunidade internacional, e eu vou tentar descrever como que a gente está buscando fazer isso, né? Quer dizer, não é apenas cumprir os regulamentos, não é apenas pagar a anualidade da IPA, mas a IPA pode ser muito mais do que isso, né? O segundo principal objetivo é promover a psicanálise e assegurar o vigor contínuo e o desenvolvimento da ciência da psicanálise. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou tentar descrever isso um pouco mais adiante, né? Ela hoje tem 12.770 membros, né? E está subindo, e tem subido ano a ano o número de membros. Tem 5.237 candidatos, e é formado por 84 sociedades, 14 grupos de estudos em 47 países no mundo, né? Não é pouca coisa, ela está bastante espalhada e há projetos de aumentar o número de grupos de estudos que depois vão virar sociedades no mundo inteiro, né? Para descrever isso, temos hoje 2 institutos, né, que é o Instituto do Leste Europeu, né, que já está em alguns países do leste europeu, e tem o ILAP, que é o Instituto Latino-Americano de Psicanálise, que ele está levando psicanálise para alguns lugares da América Latina que nunca se pensou em ter psicanálise da IPA. O importante é que vocês conheçam um pouco, talvez vocês conheçam isso, mas eu penso que a maioria não conhece. Eu, pelo menos, eu desconhecida, né? O que a IPA oferece, né, aos seus membros, né? Primeiro, o maior congresso psicanalítico do mundo, né? A cada 2 anos nós temos um congresso, né? Segundo, a oportunidade de você fazer parte de uma organização psicanalítica mais internacional e diversificada em teorias do mundo, né? No sentido assim que há uma diversificação de teorias psicanalíticas que quem faz parte da IPA, quem vai aos congressos internacionais que a IPA oferece, tem possibilidade de tomar contato com todas essas diferentes teorias que vão se desenvolvendo e cada vez mais vão se podendo fazer presente, né, no cenário psicanalítico
internacional, né? Ela hoje patrocina e desenvolve mais ou menos, eu acho que já até mais, 35 novos grupos em todo o mundo, né? Inclusive em muitos lugares onde a psicanálise nunca existiu. Ela fez, a partir da gestão do Bolognini, né, o Dicionário Enciclopédico Interregional de Psicanálise da IPA, que é um projeto em andamento que visa pensar cada um dos conceitos psicanalíticos de uma forma interregional. Como é que é feito isso? Você tem um representante de cada região, esse representante convoca pessoas que conheçam bem algum conceito, esse conceito é desenvolvido regionalmente e depois se tenta mesclar esse conceito, como é que ele é pensado nas 3 regiões da IPA, né? E, a partir daí, você tem a publicação online no site da IPA daquele conceito. Então, se vocês estiverem interessados, vão no site da IPA, clica lá e escolhe um conceitozinho para pensar e conhecer como ele é pensado diferentemente nas várias regiões e como é que ele pode ser composto de uma forma de se pensar esse conceito internacionalmente, né? A outra coisa que tem sido feita é o jornal online, né, que é chamado e-journal, né? Traduzimos aqui para a psicanálise hoje, né, que é uma iniciativa da IPA com as 3 associações regionais, EPF, FEPAL e APSA. APSA junto com o NAPSAC, que são as 2 americanas, né? Então, é um e-journal que pensa situações, cada número tem um tema principal e esse tema é discutido e pensado por autores das várias regiões da IPA, né? Tem o CAPSA, eu não sei se vocês conhecem o CAPSA, que é um programa que foi lançado pelo Cláudio Eiseri, que já faz mais de 10 anos, e que promove a possibilidade de você convidar, né, um colega de uma outra região para fazer parte de um evento científico da sua sociedade, né? Há um programa de empréstimo de US$1 milhão para candidatos em formação, precisando custear seus estudos, eles podem fazer uma aplicação para esse empréstimo. Hoje em dia, esse dinheiro está todo aplicado, está se começando a reaver esse dinheiro. Alguns candidatos estão podendo, já formados, começar a devolver esse dinheiro para a IPA, para que novos candidatos possam ser patrocinados. Continuando o que a IPA oferece, né? Pesquisa, né? Nós temos hoje 450 projetos de pesquisas que foram realizados, e alguns ainda em andamento, ao longo dos 20 anos, né? E, se vocês quiserem conhecer, eu fiquei muito impressionado com esse número, né? 450 projetos de pesquisa é muita pesquisa, né? Eu já tinha tomado contato com um aqui, outro ali, e os resultados são muito impactantes para a gente poder pensar a psicanálise não como uma ciência que não tem como enfrentar, por exemplo, os cognitivistas, né? Porque ela tem resultados, né? E os resultados são bastante significativos e vale a pena conhecermos, né? Temos o website da IPA, né, com muita informação, né? Hoje está se pensando no IPA Blog, né, que é um dos projetos que estão sendo desenvolvidos, e os webinars. O primeiro teve um experimental, o primeiro oficial vai ser agora em dezembro, dia 10 de dezembro. Quem quiser entrar e conhecer, é um sistema interessante de você ter acesso a discussões e seminários internacionais dados por gente de outras latitudes, né? E, normalmente, o website coloca online debates. Se escolhe um tema, esse tema é debatido por quem quiser. Você, conhecendo o tema, ou mesmo desconhecendo, pode colocar uma pergunta, pode discordar de uma colocação que algum colega tenha feito nesse debate online, e assim se vai desenvolvendo um tema onde
qualquer membro da IPA pode ter acesso, seja só para acompanhar, seja para participar ativamente, né? Outro ponto de participação interessante na IPA são os comitês. A IPA hoje tem 50 comitês, eu vou mostrá-los para vocês, onde mais ou menos 600 membros participam, né? Tivemos há pouco uma proposta de um representante do board que nós fôssemos solicitar às sociedades que enviassem proposta de membros para esses comitês. Infelizmente, a resposta foi pequena, ficamos um pouco decepcionados, porque, em geral, quem consegue entrar nos comitês fica porque gosta do trabalho dentro dos comitês. Tem muita coisa diferente para se fazer, né? Há 3 requisitos, né, para você entrar num comitê da IPA, né? Primeiro, a ideia do IPA Mentality, que o Bolognini lançou, que é a ideia de você não pensar dentro de um comitê regionalmente ou localmente de uma sociedade, você poder pensar em termos internacionais, né? Segundo, obviamente, falar inglês, né, porque a maioria das comunicações são feitas em inglês, né? E terceiro, a possibilidade de ter alguma familiaridade com internet, né? Seja para responder e-mail e, ao mesmo tempo, entrar em o que a gente chama de conference calls, né? Que são aquelas conversas online, né? A gente tem uma biblioteca de documentos de políticas e melhores práticas, né, que é, por exemplo, a política de ética, né, onde, quando você tiver, qualquer um de nós tiver uma questão ética, uma questão de como é que se faz isso, por exemplo, como é que se desenvolve uma terapia por Skype, né? Tem lá uma política de práticas que você pode seguir e, em geral, é bastante instrutiva e foi pensado por um número grande de gente do mundo inteiro, né? O mesmo com a ética e outros itens, né? Temos hoje uma parceria com a Karnak Publishing, né, que é um programa de publicação de livros através do Comitê de Publicações da IPA, né? Então, se há interesse em discutir um tema e tal, leva ao Comitê de Publicações, havendo interesse de outras regiões e tal, se pensa em fazer uma publicação. Agora, o Comitê de Psicanálise e Lei, né, está preparando uma publicação de gente do mundo inteiro para falar como é a interseção psicanálise e lei, como é que nós, psicanalistas, intervimos na área legal, né, jurídica. Temos uma série diversificada de prêmios que são dadas como reconhecimento a membros da IPA que fizeram contribuições notáveis para a psicanálise. Temos um arquivo que ainda está em desenvolvimento, que é o arquivo online, para colocar documentos históricos no site da IPA, para que todos possam ter acesso, né? E hoje o acesso ao lexicon, quem conhecia a sede da IPA, todo mundo falava em Broom Hills. Broom Hills foi vendida, não existe mais, e agora a IPA tem um escritório em Londres, no centro de Londres. É um escritório não muito grande, ele é pequeno, mas tem uma sala exclusiva para membros, com acesso a computador, a livros e a contato e qualquer coisa que precisarem do staff da IPA, o staff está ali disposto para atender, né? Eu não sei se vocês vão conseguir ler, eu aqui não estou lendo muito bem, mas isso aqui é uma estrutura de como funciona a IPA, né, e os seus diversos comitês. Eu vou passar talvez um pouco rápido, mas apenas para vocês entenderem quantas coisas se faz, né? Então, tem um comitê de comunicações, comitê de eleições, um comitê da Aitingon Task Force, que é uma equipe que está pensando como vai ser implementada as variações do Aitingon, que foi votada agora em Buenos Aires. Tem um Institutional Task Force, que é uma tentativa de pensar como ajudar as instituições a lidar com os problemas institucionais internacionalmente, né? Tem um comitê de ética,
Tem um think tank para pensar o futuro da IPA, que foi recém-lançado, né? O futuro da psicanálise também, né? Tem um comitê de confidencialidade que tem dado muito boas ajudas a se pensar e cuidar da questão da confidencialidade, que até há pouco tempo, sem a ajuda de toda a mídia digital que nós temos hoje, não se preocupava tanto com isso. Hoje temos que preocupar muito mais que qualquer palestra e tal, tem alguém gravando, alguém filmando, alguém tirando foto, então há que tomar mais cuidado com a questão da confidencialidade, né? Qualquer trabalho facilmente cai na rede e a gente está, sem querer, mas facilitando a ruptura da confidencialidade que a gente tem com nossos pacientes, né? Talvez eu chegue mais perto. Tem o prêmios, né? o appointments, que é para colocar pessoas nos comitês. Estamos desenvolvendo muito lentamente o que a gente chama de Asia Pacific Region, né? que estão muito entusiasmados e querendo muito participar mais da IPA, apesar da distância, mas com toda a questão da digital ficou muito mais próximo, né? Eles têm agora um congresso bianual, a cada 2 anos, né? O próximo é agora em Tóquio, em maio. Tem as finanças e o comitê que cuida dos eventos também, né? Então, tem os comitês científicos, né? Que tem alguns que vocês conhecem, o CAPSA, o COCAP, de criança e adolescente, COAP, que cuida das questões do feminino, de família e casais, né? Tem um novo comitê, que é um intercomitê para pensar as questões do abuso de crianças, né? Abuso sexual. Tem um novo comitê de Sexual and Gender, né? Para pensar a diversidade sexual e de gênero. Tem um comitê já mais antigo de aging, que está se repensando como fazer, né? Tem sobre a história da psicanálise e tem o Research Comitê, que eu já comentei mais à frente, né? Temos comitê para desenvolver as questões, né? Que a gente passa pelo ING, que é o Instituto de Novos Grupos, né? Tem o Education Comitê para pensar o treinamento, a formação, né? Tem o comitê que liga IPA e IPSO para pensar as questões que interessam as duas instituições, o comitê de publicações, que eu já falei, e o Professional Observatory, que é um novo comitê também que o Bolognini lançou, que tem a ideia de pensar como é que um analista que se mudou para um outro lugar vai se instalar nesse novo lugar. Então, a ideia de pensar em construir uma base de dados bastante ampla, então, se eu por acaso vier a me mudar aqui para Portugal e não tiver muitos conhecimentos, eu vou lá, vou perguntar como é que eu faço com os papéis, como é que eu faço para entrar na sociedade, esse tipo de coisa, como é que eu me instalo fora do meu país, né? Com todas as migrações, isso se tornou um imperativo, né? Para vocês terem uma ideia, a chair do comitê é uma venezuelana que teve que sair da Venezuela e está agora em Seattle, né? E conhece bem a dificuldade que é você se instalar num país estrangeiro, né? A Virgínia lançou o que a gente chamou de IPA in the community, que é IPA nas comunidades, né? Qual é a ideia, né? A ideia é que, para além do divã, né, muitos de nós trabalham, como a Conceição vinha me contando, em saúde mental, em escolas, no campo jurídico, em hospitais, no campo da saúde mental. Então, a ideia é juntar as experiências de todos, né, e como é que cada um está realizando essas experiências e, se tudo der certo, implantar um sistema de prêmios, né? Você tem um projeto em educação de primeira infância, né? E está desenvolvendo esse projeto. Você apresenta esse projeto para o comitê e os melhores projetos terão um prêmio, se não anual, a cada 2 anos, nos congressos da IPA, né? Que era uma forma de estimular o intercâmbio, que a maioria, até então, fazia muito esse tipo de intercâmbio
com outros saberes e com outras instituições, um pouco assim, não, isso não é IPA. IPA é só psicanálise 4 vezes por semana no divã. Nós pensamos que isso é um tipo de psicanálise, né, uma maneira de levar a psicanálise para outras fronteiras, né, e, ao mesmo tempo, trazer gente de fora para dentro da sociedade. Né? Então, a partir daí, a gente fez a IPA na educação, tá? IPA e as organizações humanitárias, né? a IPA na saúde, a IPA no campo jurídico, né? E que já existia a IPA na cultura. Né? Então, esse é o PowerPoint que eu queria apresentar para vocês, antes de falar um pouquinho um trabalhinho que eu preparei para apresentar para vocês. Ele era para ser projetado, mas problemas de computador eu não pude, então eu vou ler o trabalho e espero que vocês possam acompanhar. Tá? Não é um trabalho longo, eu não vou perturbar vocês muito tempo, que a ideia que o Rui me trouxe quando me chamou era um pouco mais da gente conversar e pensar um pouco o que é a IPA. Né? Então, eu começo com uma citação do Fernando Pessoa, né, onde ele diz assim: quem há nesse largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos, arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Muito atual, né? Creio que o maior desafio da psicanálise é que ela precisa se reinventar constantemente. Não é outro o espírito dos psicanalistas desde sempre. Creio que inspirados em Freud e seu saber revolucionário. Atualmente, vivemos uma época que involucra um paradoxo. Ao mesmo tempo em que o espaço para reflexão é constantemente atacado, temos um enorme interesse por práticas clínicas que ajudem o sujeito a lidar com os sintomas mentais. Mormente parte delas visem a mera cessação dos sintomas, sobrevivem os que procuram pensar o homem desde sua esfera mental, sua subjetividade e suas complexidades. Se é dessa esfera que tratamos, devemos, como psicanalistas, lutar sempre para manter a subjetividade humana como foco. Mas se sairmos do campo mercadológico cultural e buscarmos pensar o movimento psicanalítico dentro do escopo da IPA, temos que abordar tantos desafios como novidades nessa breve comunicação. De acordo com o que Green postulou, estaríamos hoje no terceiro movimento da psicanálise, onde o tempo de Freud, dos postulados teóricos e da neurose, seria o primeiro movimento. Este deu lugar ao tempo dos pós-freudianos, que desenvolveram a teoria psicanalítica em vários frontes, como o estudo das relações de objeto, o desenvolvimento da teoria sobre o narcisismo e os postulados lacanianos, dentre outros. O terceiro movimento é o tempo do entrecruzamento de todos esses desenvolvimentos, a psicanálise dita contemporânea. Ainda existem vários grupos que seguem advogando por um pensador psicanalítico, desenvolvendo seus conceitos e teoria e buscando estudar como a sua aplicação na prática se dá. Penso que isso é louvável e necessário, trazendo novas notícias para o nosso campo teórico-clínico e nos auxiliando na compreensão de alguns conceitos que não são, por assim dizer, de fácil apreensão. Já os considerados psicanalistas contemporâneos estudam e aplicam várias teorias na sua prática clínica, o que deu lugar a novos desenvolvimentos teóricos, novas aplicações clínicas e densos debates em torno a essas questões. Nesse sentido, um de nossos grandes desafios é justamente o de promover e implementar uma política forte
de intercâmbio científico e clínico, que permita o desenvolvimento do campo psicanalítico como um todo. Outro desafio é manter um equilíbrio, mesmo que precário, entre essa fecundação recíproca entre teorias e a manutenção de uma coerência epistemológica que impeça o que a gente chama de babilização da teoria psicanalítica. Vários autores têm trabalhado nisso e é de se esperar que o resultado seja em prol de uma psicanálise rica e fecunda. A isso se alia a necessidade, tão bem representada pelo ING, o International New Groups Committee da IPA, de expandir a nossa presença em países onde não existem grupos psicanalíticos ligados à IPA e que queiram fazer o intercâmbio necessário e profícuo conosco. De nosso lado, ao invés de praticar uma política colonialista, devemos deixar de lado essa posição de sujeito suposto saber, para aí sim nos permitirmos uma verdadeira interlocução com culturas e saberes distintos do nosso. O lugar da psicanálise, em especial a sua prática, se defronta com mudanças profundas na cultura que demandam uma posição de escuta, de reflexão e de tomada de decisões que tomem em conta as particularidades de cada contexto onde essa prática se realiza. Esta propositura não deixa de ser carregada de ambiguidades, pois põe em risco a unidade da instituição à qual pertencemos. Na medida em que a IPA tende a gerir as múltiplas tensões que são geradas a partir dos vários olhares que hoje permeiam o nosso campo, temos que ter a sabedoria de lidar com esse mosaico de ideias e, ao mesmo tempo, buscar fomentar a coesão de forças que constitui o nosso maior tesouro. Nós recém-encerramos o Congresso da IPA em Buenos Aires, onde foram apresentadas propostas de 37 países diferentes. Repito, 37 países diferentes apresentaram propostas para o Congresso de Buenos Aires, né? E no qual tivemos a presença de um público que veio de 49 países diferentes, né? Repito, 49 países foram a Buenos Aires, e é longe, viu? É lá do outro lado do mundo, mundo de vocês. É muita diversidade. O interesse que despertamos não é nem nunca foi pequeno. Esse público constitui um universo multifacetado, diverso e com contribuições de toda a ordem. Podemos mesmo nos comparar à ONU ou à FIFA, não no sentido de sua magnitude, mas no sentido de sua internacionalidade e sua complexidade. Penso que um enorme desafio é o de levar à frente o nosso barco sem grandes deserções e, ao mesmo tempo, possibilitar um desenvolvimento profícuo que abarque todo esse mundo de psicanalistas espalhados mundo afora. Não é tarefa fácil, mas se acreditarmos no que essa intersemeadura possa nos trazer, vamos com força e gana ao debate. Enfrentamos também o desafio de continuar sustentando a convicção de que o método que aplicamos e a teoria pela qual somos de alguma maneira responsáveis constitui uma profunda concepção da essência da nossa humanidade, baseado sempre na noção de inconsciente. Vivemos num mundo onde o chamado homos freudianos, ou homos neuróticos, deu lugar ao homos borderline. Essa é uma teoria de Dufour, de 2005. Vários estudos demonstram que o capitalismo avançado demanda um sujeito multifacetado, sem limites muito bem delineados e sempre aberto a mudanças. Diferente do que os neurobiologistas chamam de uma busca por padrões, o mundo contemporâneo anseia pela quebra de padrões.
O sujeito bem adaptado é aquele que tolera bem as mudanças, a torrente maciça de novas informações e uma enorme compressão no espaço-tempo. A isso se soma a demanda pelo sujeito líquido, definido por Bauman, como aquele que não se adere a nada que não seja o imediato. Um homem sem passado e sem futuro, que trata os afetos como passageiros, as relações como fortuitas e os objetivos como imediatos. É difícil para o sujeito neurótico lidar com isso. Se nossa teoria e prática se desenvolveu enormemente no âmbito da compreensão e do acesso aos estados borderline, há que compreender que a possibilidade desse acesso depende, em muito, de um psicanalista que teve uma análise pessoal profunda e extensa. Também não é isso que o sujeito contemporâneo demanda. Nossos institutos minguam, fazendo com que um paradoxo se arme, qual seja, como manter a excelência da formação psicanalítica no mundo que requer o oposto em termos de tempo, de reflexão e de encontro com a nossa humanidade. Penso que os nossos institutos de formação têm como responsabilidade manter viva a formação, dentro de um nível ótimo de qualidade. Para fazer frente a esse desafio, louve-se a iniciativa da IPA e da FEPAL de estudar a formação psicanalítica num horizonte democrático e igualitário, onde muitos colegas estão sendo chamados a opinar e debater abertamente o futuro dos nossos institutos. Eu coloquei FEPAL porque quando eu cheguei a esse trabalho era para falar dentro do âmbito da FEPAL. O que a gente está vendo hoje é que tanto APSA quanto o EPF têm empreendido muitos movimentos no sentido de pensar e estudar isso também, né? Mas, continuando, não sabemos bem o que vai surgir desse debate, mas ele, em si, já é uma forma de se mudar uma antiga prática colonialista, com todos os prejuízos e problemas que ela tende a causar. É assim que penso ser necessário um fluido intercâmbio, um diálogo aberto, constante e horizontal que assegure o funcionamento democrático das nossas instituições. É no desenvolvimento do que Bolognini chamou de quarto eixo da formação psicanalítica que reside uma de nossas apostas, qual seja o advento de jovens que possam se nutrir de todos esses conceitos e práticas com vistas a desenvolvê-los rumo a uma psicanálise para o século XXI. Além disso, considero indispensável promover e sustentar intercâmbios e diálogos permanentes com outras disciplinas, tal como neurobiologia, sociologia, antropologia, filosofia, etc. É no intercâmbio com esses saberes que poderemos ir além na compreensão do homem contemporâneo que descrevi. Se é para ele que temos que nos preparar, é justo propor o dito de Fernando Pessoa, aposto ao início dessa fala. Onde é que há gente no mundo? É com essa gente que queremos dialogar. Obrigado.